Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, que você esteja na santa paz, do Senhor Deus. Eu quero falar algo com você aqui rapidinho, o seguinte: muitas pessoas elas andam passando por problemas, dificuldades, perdas, doenças, enfim, tantas coisas, e elas têm atribuído isso a Deus. Como assim? Muitas pessoas têm falado que é uma provação, porque Deus está provando ela. Porque tudo de ruim que está acontecendo na vida dela é uma provação vinda de Deus. E eu fico me perguntando, como é que pode Deus provar alguém com algo ruim? Como pode Deus provar alguém com coisas que machucam? Por exemplo, eu já ouvi casos de pessoas que perderam um ente querido falarem que isso foi uma aprovação de Deus. Não é uma aprovação de Deus. Pessoas que perderam carro, casas, casamentos, porque Deus quis que assim fosse. Não. Isso não é verdade. Por que não é verdade? Primeiro, vamos lá. As pessoas se baseiam no livro de Jó. Porque Jó ele passou uma situação, nossa, terrível. Acredito que depois de Jesus Cristo, quem mais sofreu nesse mundo, ou quem mais sofreu na Bíblia, foi Jó. Depois de Jesus Cristo, quem mais sofreu foi ele. Jó passou situações seríssimas. Perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde. A mulher de Jó deixou de apoiar ele. Enfim, foi uma vida completamente difícil a de Jó. Um momento, que Jó passou. Um momento na vida dele. E muitas pessoas dizem que Jó foi provado por Deus. E isso não é verdade. Porque a Bíblia ensina, deixa bem claro, desde Gênesis, Deus fala isso. Quem planta, colhe. Quem planta, colhe. Para você passar por um momento bom ou ruim, é porque antes você plantou aquilo. Nós vivemos na lei da semeadura. E em Jó, no capítulo 3, aqui está mais ou menos o porquê que Jó passou por esse momento difícil na vida dele. No versículo 25, olha o que diz: porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. O Jó tinha medo. Medo do quê? De perder os filhos. Jó tinha medo de perder os bens. Jó tinha medo de perder tudo que ele havia conquistado. E o medo nada mais é do que uma grande porta que nós abrimos para o mal entrar na nossa vida. Por exemplo, se você tem medo de perder o casamento, tome cuidado, porque a qualquer momento você vai perder. Se você tem medo de morrer, tome cuidado. Se você tem medo de ficar doente, agora estamos aí passando por esse momento da Covid, Se você tem medo de pegar essa doença, cuidado. Porque a qualquer hora o mal pode vir sobre a sua vida. Não é porque eu estou falando, ou jogando praga, ou alguma coisa do tipo. Não é isso. É porque o medo ela é uma porta aberta. O medo atrai aquilo que nós não queremos que aconteça em nossas vidas. Então o Jó teve medo e ele acabou perdendo tudo. Por causa disso, e ele mesmo declara, Jó 3,25, porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Jó não atribuiu a Deus a perda dele. Se você for ler todo o capítulo de Jó, ou melhor, todo o livro de Jó, você vai ver que Jó, em momento algum, ele atribui a Deus as perdas que ele teve. Se você for ler os 42 capítulos de Jó, você vai ver que em momento algum ele fala, foi Deus que me provou. Não. O que Jó ele colocou, ele aceitou foi porque ele perdeu tudo, passou por uma fase difícil, uma fase complicada, porque ele plantou isso, porque ele teve medo. Não tenha medo. Viva uma vida sem medo. O medo é uma brecha. O medo é uma porta aberta para o diabo, para o mal, para as coisas negativas acontecerem na sua vida. Você não pode ter medo de nada.
Porque o Senhor falou que não nos colocou um espírito de covardia, um espírito de medo, mas Ele nos deu o espírito forte, o Espírito Santo, um espírito vencedor. Não é porque o mundo à sua volta está se acabando que você vai se acabar com o mundo. Não é porque tudo à sua volta está se afundando que você vai se afundar. Não, você é diferente. Você tem que ser diferente. Você tem que mostrar que você é uma pessoa corajosa, uma pessoa para frente. Olha o que está escrito aqui no livro de Mateus, no capítulo 7. Mateus, capítulo 7, o versículo é o de número 11. Olha o que está escrito. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens ao que lhe pedirem. Quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Deus não vai provar você tirando de você. Pode ter certeza. Não é essa a aprovação de Deus. Deus não prova as pessoas, a humanidade, jogando praga, jogando maldições, doenças, tirando aquilo que a pessoa que com muito suor conquistou. Porque se fosse assim, por exemplo, quem comprou uma casa trabalhando dia e noite, a Bíblia ensina que o trabalhador é digno do salário. Esse versículo já não estaria mais não estaria na Bíblia, porque aí Deus iria entrar em contradição. Então tire da sua cabeça que é aprovação de Deus, tá certo? Tire isso da sua cabeça. Se você caiu, levante-se. Não tenha medo de enfrentar os problemas. Não tenha medo de passar por uma fase difícil, porque até mesmo tudo na vida tem o seu tempo. Para tudo tem um tempo determinado. Tá certo? Fique aqui o meu abraço. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir a palavra de Deus. Meu nome é Emanuel Farias. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau.